Alcorão capítulo 16, a abelha. Em nome de Deus, o bondoso, o cuidadoso. O julgamento de Deus está se aproximando, portanto, não deseje que ele chegue antes. Ele é glorificado, muito além do que eles idolatram. Ele envia anjos com o Espírito por sua ordem, a quem ele quiser dentre seus servos, para advertir: não há outro Deus além de mim, portanto, estejam cientes de mim. Ele criou os céus e a terra com um propósito. Ele está muito além do que eles associam a ele. Ele criou o ser humano a partir de uma gota, mas se tornou um adversário declarado. Ele criou os animais para você. Eles lhe fornecem carne para comer, calor e muito mais. Há beleza neles para você, quando você os traz para casa e os leva para o pasto. Eles levam suas cargas a territórios que você não conseguiria alcançar sem grande dificuldade. Seu Senhor é compassivo e bondoso. E cavalos, mulas e burros, para você cavalgar e para o luxo. E ele cria o que você não conhece. Cabe a Deus mostrar o caminho, e alguns deles têm falhas. Se ele quisesse, poderia ter guiado todos vocês. Ele envia chuva do céu para que você possa beber e cultivar plantas para o pasto. Ela produz para você grãos, azeitonas, tâmaras, uvas e todos os tipos de frutas. Nisso há um sinal para as pessoas que pensam. Ele regulou a noite e o dia para seu benefício. Suas leis governam o sol, a lua e as estrelas. Nisso há sinais para aqueles que entendem. O que ele criou na terra para vocês é de cores diferentes. Nisso há um sinal para aqueles que aceitam conselhos. Ele tornou o mar subserviente. Dele, você obtém carne tenra para comer e joias para usar. Você vê os navios navegando pelas ondas, para que possa buscar suas dádivas, para que possa ser grato. Ele fixou as montanhas na terra, para que ela não trema sob vocês. E fez rios e veredas para vocês, para que pudessem encontrar o caminho. E sinais de trânsito. E eles são guiados pelas estrelas. Aquele que cria é como aquele que não pode criar, porque você não pensa sobre isso. Se você fosse contar os dons de Deus, não conseguiria contá-los. Deus é o perdoador, o bondoso. Deus sabe o que você esconde e revela. Aqueles a quem eles adoram, além de Deus, nada criaram, mas eles mesmos foram criados. Eles estão mortos, sem vida, e não sabem quando serão ressuscitados. Seu Deus é um só Deus. Aqueles que não acreditam na vida após a morte, seus corações estão em negação e arrogância. Sem dúvida, Deus sabe o que eles escondem e revelam. Ele não ama os arrogantes. Quando lhes é perguntado: o que revelou o vosso Senhor? Eles respondem: as lendas dos antigos. No dia da ressurreição, eles carregarão todo o seu peso, e alguns dos pesos daqueles que eles ingenuamente enganaram. Eles carregarão o mal. Os que os precederam também conspiraram, mas Deus atacou suas construções desde os alicerces, e o teto caiu sobre eles, e o castigo veio de onde não esperavam. Então, no dia da ressurreição, ele os desonrará e dirá: onde estão os meus parceiros, por cuja causa vocês foram desafiadores? Aqueles que receberam conhecimento dirão: hoje, a vergonha e a miséria estão sobre os incrédulos. Aqueles que se prejudicarem enquanto os anjos os estiverem levando oferecerão paz: não fizemos mal algum. Sim, vocês fizeram. Deus sabe o que vocês fizeram. Passar pelos portões do inferno, para ficar lá para sempre, um lugar miserável para os arrogantes. Quando perguntam aos piedosos devotos: o que o seu Senhor enviou? Eles respondem: a bondade. Aqueles que fazem o bem neste mundo terão a bondade. Mas o lar da outra vida é ainda melhor. Como é glorioso o lar dos justos! Eles entrarão nos jardins da eternidade, sob os quais correm os rios. Lá eles terão tudo o que quiserem. É assim que Deus recompensa os justos. Aqueles que são íntegros, enquanto os anjos os tomam, eles dirão: que a paz esteja convosco, entrai no paraíso, por causa do que fizestes. Eles estão esperando que os anjos venham até eles ou que a ordem de seu Senhor chegue. Os que os precederam fizeram o mesmo. Deus não os maltratou, mas eles maltrataram a si mesmos. Os males que cometeram os surpreenderam, e o que eles ridicularizaram os oprimiu. Os idólatras dizem: se Deus quisesse, teríamos adorado somente a Ele, nossos antepassados e nós mesmos, e teríamos proibido somente suas proibições. Os que vieram antes deles fizeram o mesmo.
Os mensageiros são responsáveis por algo que não seja uma comunicação clara? Enviamos um mensageiro a cada comunidade. Adorai a Deus e afastai-vos dos ídolos. Alguns foram guiados por Deus, enquanto outros mereceram a má orientação. Então, viajem pela terra e vejam a situação dos que negam. Embora você queira guiá-los, Deus não guia os que se desviam. Eles não terão quem os ajude. Eles juram por Deus, com seus juramentos mais solenes: Deus não ressuscitará os mortos. Sim, de fato, é uma promessa que o vincula, mas a maioria das pessoas não sabe. Para explicar-lhes em que diferiam e para mostrar aos incrédulos que eram mentirosos. Quando pretendemos que algo aconteça, dizemos a ele: seja, e ele se torna. Aqueles que emigram por amor a Deus depois de serem perseguidos, nós os estabeleceremos em um lugar agradável nesta vida. Porém, a recompensa da outra vida é maior, se soubessem. Aqueles que são pacientes e confiam em seu Senhor. Antes de vós, não enviamos mensageiros, senão homens que inspiramos. Se você não sabe, pergunte aos que receberam a mensagem, com os esclarecimentos e os livros divinos. E te revelamos a mensagem, para que expliques aos humanos o que lhes foi revelado, a fim de que pensem. Será que aqueles que planejam o mal confiam que Deus não fará com que o solo sob eles desmorone? Ou que o castigo não virá de onde eles não esperavam? Ou que ele não os prenderá enquanto estiverem vagando? Eles não podem evitar isso. Ou que ele não os castigará gradualmente com temor. Vosso Senhor é bondoso e misericordioso. Eles não viram o que Deus criou? Como suas sombras se viram da direita para a esquerda, enquanto se curvam diante de Deus em total submissão. Tudo que há nos céus e na terra se prostra diante de Deus, todo ser vivente e os anjos, e sem orgulho. Eles temem seu Senhor acima deles e fazem o que lhes é ordenado. Deus disse: não aceitem dois deuses. Ele é um só Deus. Portanto, tenham respeito por mim. Tudo nos céus e na terra pertence a Ele, e a obediência a Ele é obrigatória. Você quer reverenciar alguém que não seja Deus? Qualquer bênção que você tenha, ela vem de Deus. Mas quando o infortúnio o atinge, você geme a ele. Porém, quando ele vos tira o infortúnio, alguns de vós associam outros ao seu Senhor, demonstrar ingratidão pelo que lhes demos. Divirta-se. Você descobrirá. Eles destinam parte do que lhes concedemos a algo que desconhecem. Por Deus, você será questionado sobre o que inventou. Eles atribuem as filhas a Deus, glória a Ele, e a si mesmos o que desejam. Quando um deles recebe a notícia de uma mulher, seu rosto escurece e ele se engasga com a dor. Ele se esconde do povo por causa das más notícias que recebeu. Ele deveria mantê-la com vergonha, ou enterrá-la no pó. Maligna é a decisão que eles tomaram. Aqueles que não acreditam na vida após a morte dão um mau exemplo, enquanto Deus dá o exemplo mais elevado. Ele é o sábio todo-poderoso. Se Deus fosse punir as pessoas por seus erros, Ele não deixaria uma única criatura nela. Mas Ele as adia para um momento específico. Então, quando chega a hora, eles não podem atrasá-la em uma hora nem adiantá-la. Eles atribuem a Deus o que não lhes agrada. Mas afirmam falsamente que todo o bem é para eles. Sem dúvida, o fogo os aguarda, e eles serão desprezados. Por Deus, enviamos mensageiros às comunidades, antes de vós, mas Satanás tornou suas ações atraentes para eles. Hoje, ele é o mestre deles e sofrerão um doloroso castigo. Nós lhe revelamos o livro, para que você possa explicar a eles em que diferem, e orientação e misericórdia para os crentes. Deus envia a chuva do céu, e com ela, ele revive a terra após sua morte. Há um sinal para aqueles que ouvem. Vocês têm uma lição sobre o gado. Nós vos damos a beber do interior de seus ventres, entre os resíduos e o sangue, leite puro, saudável para quem o bebe. Você faz suco de uvas e tâmaras, delicioso e nutritivo. Há um sinal nele para as pessoas que entendem. Teu Senhor inspirou a abelha. Construam colmeias nas montanhas e nas árvores, e naquilo que elas constroem. Depois, alimentem-se de várias frutas e sigam com precisão os caminhos de seu Senhor. De seus ventres emerge uma cauda de várias cores, na qual há cura para as pessoas. Ali há um sinal, para aqueles que pensam. Deus criou você. Depois, Ele os faz morrer. Alguns de vocês retornarão a uma idade frágil, e ele não aprenderá mais nada depois de ter aprendido muito.
Deus é onisciente, capacitadíssimo. Deus favoreceu alguns de vocês em detrimento de outros em termos de sustento. Os que foram favorecidos não dariam suas riquezas aos seus servos, a ponto de torná-los iguais. Eles recusariam as dádivas de Deus. Deus criou para vocês cônjuges de sua espécie. E deles, Ele lhes deu filhos e netos. E Ele os proveu com coisas boas. Eles aceitarão mentiras e mostrarão ingratidão pelas bênçãos de Deus? E no entanto, em vez de Deus, eles adoram ídolos indefesos, que não podem lhes fornecer nenhuma nutrição do céu ou da terra. Portanto, não crie imagens para Deus. Deus sabe, e você não sabe. Deus lhe dá um exemplo, um escravo que é a posse indefesa de seu senhor, e um homem abençoado com presentes com os quais ele gasta secreta e abertamente. Eles são iguais? Todo louvor é para Deus, mas a maioria deles não sabe. Deus lhe dá outro exemplo, 2 homens. Um deles é mudo, indefeso e um fardo para seu mestre. Não importa a tarefa que ele lhe dê, ele não consegue nada de bom. Ele é como o homem que comanda a justiça e está em um caminho reto. Deus conhece os segredos dos céus e da terra. A chegada da hora é como um piscar de olhos, ou até mais rápido. Deus é capaz de tudo. Deus os tirou do ventre de suas mães, sem saber nada. E Ele lhes deu audição, visão e cérebro, para que vocês pudessem ser gratos. Eles não viram os pássaros voando no céu? É Deus quem os sustenta. Há sinais lá fora para os verdadeiros crentes. Deus fez casas para vocês morarem. E com a pele dos animais, vocês fazem tendas leves que carregam quando viajam e acampam. E de sua lã, pele e pelos, móveis e outros produtos que duram anos. Deus criou as sombras para protegê-lo do que ele criou. E ele lhe deu resortes nas montanhas. E ele lhes deu roupas que os protegem do calor e armaduras que os protegem de sua brutalidade. Deus completou suas dádivas a você, para que você se submeta. Mas se eles se recusarem, seu dever é transmitir claramente. Eles reconhecem as bênçãos de Deus, mas as recusam, porque a maioria deles é ingrata. No dia, levantaremos uma testemunha de cada comunidade. Os incrédulos não poderão pleitear, nem serão desculpados. Quando os malfeitores virem o castigo, este não lhes será atenuado nem retardado. Quando os idólatras virem seus ídolos, dirão: Nosso Senhor, estes são os ídolos que adorávamos ao seu lado. Mas eles responderão furiosamente: Vocês são mentirosos. Eles oferecerão sua submissão a Deus naquele dia, e o que inventaram os deixará. Os incrédulos que obstruem o caminho de Deus, acrescentaremos castigo ao seu castigo, por causa dos pecados que cometeram. O dia em que levantaremos uma testemunha de cada comunidade contra eles, e te faremos testemunhar contra eles. Nós te revelamos o livro, que explica todas as coisas, e orientação, misericórdia e boas novas para os submissos. Deus ordena a justiça, a bondade e a generosidade para com seus parentes. E Ele proíbe a imoralidade, a injustiça e a opressão. Ele vos ensina, para que possais aconselhar-vos. Cumpra sua promessa a Deus quando prometer, e não quebre suas promessas depois de confirmá-las, tendo feito de Deus seu fiador. Deus sabe o que você faz. Não seja como a mulher que rasga o tecido que teceu. Você faz promessas enganosas para obter mais lucro do que os outros. Deus o está colocando à prova ao fazer isso. E no dia da ressurreição, Ele esclarecerá para você o que você discordou. Se Deus quisesse, poderia ter feito de vocês uma só comunidade. Mas Ele desvia quem quer e guia quem quer. Sereis interrogados acerca de vossas ações. Não use juramentos para enganar os outros. Eles o abalarão depois que você permanecer firme, e você sofrerá os efeitos nocivos de afastar os outros do caminho de Deus, e sofrerá um terrível castigo. Não venda sua promessa a Deus por um preço baixo. O que Deus tem é melhor para você se você soubesse. O que você tem se esgota, mas o que Deus tem é eterno. Recompensaremos os pacientes de acordo com suas melhores ações. A quem praticar a justiça, homem ou mulher, enquanto for crente, concederemos uma vida feliz, e o recompensaremos de acordo com suas melhores ações. Quando você ler o Alcorão, busque a proteção de Deus contra Satanás, o proscrito. Ele não influencia os crentes que confiam em seu Senhor. Ele influencia aqueles que o seguem e aqueles que associam outros a ele.
Quando substituímos um versículo por outro, Deus sabe o que ele revela, eles dizem: você é uma fraude. Mas a maioria deles não sabe. Dize: o Espírito Santo o fez descer de teu Senhor, com a verdade, para estabilizar os crentes, e orientação e boas novas para os submissos. Sabemos que eles dizem: um certo homem o ensina. Mas o idioma da pessoa a quem eles se referem é estrangeiro, enquanto este está em árabe claro. Aqueles que não acreditam nas revelações de Deus, Deus não os guiará. Sofrerão um doloroso castigo. Aqueles que não acreditam nos versículos de Deus inventam mentiras. Eles são mentirosos. Quem descrer de Deus depois de ter crido, exceto quem for forçado, mas seu coração estiver seguro na fé, mas quem abrir voluntariamente seu coração à incredulidade, sobre ele virá a ira de Deus e sofrerá um terrível castigo. Isso porque eles preferiram esta vida à outra, e Deus não guia os incrédulos. Deus selou o coração, a audição e a visão deles. Esses são os descuidados. Sem dúvida, na outra vida, eles serão os perdedores. Seu Senhor perdoou e foi bondoso com aqueles que emigraram após a perseguição, continuaram lutando e permaneceram pacientes. O dia em que todos defenderão a si mesmos, e todos serão totalmente recompensados pelo que fizeram, e ninguém será maltratado. Deus dá um exemplo, uma cidade segura e pacífica. Seu sustento vem em abundância de todas as direções. Mas ela se tornou insensível às dádivas de Deus, então Deus a fez provar o manto da fome e do medo, por causa do que eles fizeram. O mensageiro se apresentou a eles, mas eles o negaram e por isso, o castigo surpreendeu, enquanto praticavam o mal. Portanto, coma as coisas boas e lícitas que Deus lhe deu e seja grato pelas dádivas de Deus, se você adorar somente a Ele. Ele o proibiu de comer carniça, sangue, carne de porco e qualquer coisa dedicada a alguém que não seja Deus. Mas se alguém for forçado por necessidade, sem a intenção de desobedecer e transgredir, Deus é perdoador e bondoso. Não invente coisas para dizer: isto é lícito e isto é ilícito. Inventar mentiras e atribuí-las a Deus. Aqueles que inventam mentiras sobre Deus não serão bem-sucedidos. Um pouco de prazer, depois eles sofrerão uma punição dolorosa. O que é proibido para os judeus já foi dito a vocês. Nós não os maltratamos, mas eles se maltrataram. Quanto àqueles que cometem injustiças por ignorância, mas depois se arrependem e se reformam, vosso Senhor, depois disso, é indulgente e misericordioso. Abraão era um líder exemplar, devotado a Deus, monoteísta e não era pagão. Grato por suas bênçãos. Ele o escolheu e o guiou por um caminho reto. Nós lhe concedemos o melhor neste mundo. E na outra vida, ele se contará entre os virtuosos. Então nós te inspiramos. Sigam a fé de Abraão, o puro na fé, que não era pagão. O sábado só se tornou obrigatório para aqueles que discordavam dele. Vosso Senhor decidirá entre eles, no dia da ressurreição, a respeito de suas divergências. Convidai a senda de vosso Senhor com sabedoria e bons conselhos e discuti com eles da maneira mais digna. Vosso Senhor conhece os que se desviam da sua senda e conhece os que são guiados. Se você tiver que retaliar, retalie no mesmo grau da ofensa feita a você. Mas se você recorrer à paciência, será melhor para o paciente. Portanto, seja paciente. Sua paciência vem somente de Deus. E não se entristeçam por causa deles, nem se angustiem com suas tramas. Deus está com os que pensam e com os justos.